A Umbanda não nasceu em templos dourados, nem foi escrita em livros sagrados. Ela nasceu do choque entre o invisível e o preconceito, entre o mistério e o medo. Em 1908, um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, branco, estudante, com futuro promissor na Marinha, começou a manifestar algo que ninguém compreendia. Nem os médicos, nem os padres, nem sua própria família. O que parecia loucura era, na verdade, o nascimento de uma fé que libertaria milhares de almas oprimidas. A fé que ousou unir preto, índio e branco sob o mesmo altar. A fé que chamamos de Umbanda. Enquanto o mundo tentava dividir os homens por cor, riqueza e poder, a Umbanda se levantava para dizer: aqui todos são iguais diante de Deus. Uma frase simples, mas tão poderosa, que atravessou o tempo e ainda ecoa em cada terreiro, em cada toque de tambor, em cada reza sussurrada com fé. Antes de seguir nessa jornada espiritual e descobrir como a Umbanda nasceu, resistiu e se espalhou pelo Brasil, inscreva-se no canal e ative o sininho agora mesmo. Aqui, nós contamos o que a história preferiu silenciar. A origem espiritual e humana de uma religião que fala de amor, de caridade e de coragem. Cada novo vídeo é uma vela acesa na escuridão da ignorância. E você faz parte dessa luz quando se junta a nós. Porque a verdade é esta: Umbanda não é apenas religião. É identidade, é resistência, é o eco da ancestralidade brasileira. Ela nasce onde há dor, cresce onde há preconceito e floresce onde há amor. E tudo começou naquele momento em que um espírito se manifestou e com voz firme declarou: sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. No começo, Zélio não sabia o que estava acontecendo. Suas crises assustavam até os mais céticos. O corpo tremia, a voz mudava, e palavras antigas saíam de sua boca como se pertencessem a outro tempo. A família, desesperada, chamou médicos e padres, mas ninguém conseguiu explicar. Alguns diziam que era loucura, outros que era possessão. Mas a verdade é que a ciência e a religião estavam diante de algo que não compreendiam: o despertar mediúnico que daria origem à Umbanda. Quando Zélio foi levado à Federação Espírita de Niterói, o clima era de dúvida e tensão. Ele, apenas um adolescente, sentou-se à mesa e, tomado por uma força misteriosa, levantou-se e disse: aqui está faltando uma flor. Saiu, pegou uma no jardim e colocou no centro. Um gesto simples, mas simbólico. A flor representava a presença dos espíritos humildes, até então rejeitados nos rituais da elite espírita da época. Foi nesse momento que o invisível começou a se manifestar. Não como castigo, mas como revelação. Durante a sessão, médiuns começaram a incorporar pretos velhos e índios. Os dirigentes se revoltaram. Diziam que aqueles espíritos eram atrasados. Foi então que a voz de Zélio mudou e um espírito falou por ele com firmeza. Por que repelem a presença desses espíritos? Será por causa da cor ou da origem deles? Aquela pergunta atravessou o silêncio como um trovão. Nascia ali uma nova visão espiritual. A religião dos iguais, onde o que vale não é a aparência, mas a luz. O espírito se apresentou como o caboclo das 7 encruzilhadas e disse: para mim não haverá caminhos fechados. Essa frase se tornaria o símbolo da Umbanda. Uma religião que abre portas onde o preconceito constrói muros, que acolhe onde o mundo rejeita e que enxerga pureza onde a sociedade só via erro. E enquanto muitos duvidavam, Zélio e o caboclo estavam prestes a provar que a fé, quando guiada pela humildade, é capaz de transformar não apenas uma vida, mas toda uma nação espiritual. Naquela noite, o caboclo das 7 encruzilhadas anunciou algo que mudaria para sempre o destino espiritual do Brasil. Ele declarou que, no dia seguinte, fundaria uma nova religião. Uma religião de luz, de caridade e de igualdade,
onde todos os espíritos poderiam trabalhar em favor dos encarnados, sem distinção de raça, cor ou origem. E assim, no dia 16 de novembro de 1908, nasceu oficialmente a Umbanda. A casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, em Niterói, transformou-se no primeiro templo. Às 8 da noite, o ambiente estava tomado por curiosos, vizinhos, estudiosos e até céticos. Lá, o caboclo das 7 encruzilhadas falou por meio de Zélio e estabeleceu as primeiras regras. O culto seria baseado no Evangelho de Jesus. Os médiuns vestiriam branco em sinal de pureza. Ninguém cobraria dinheiro por atendimentos e todos seriam recebidos com respeito e amor. A cada palavra nascia um princípio. A cada gesto, uma revolução silenciosa. Durante aquela primeira sessão, algo ainda mais marcante aconteceu. Um espírito de um velho africano se manifestou, apresentando-se como Pai Antônio. Falava com simplicidade, sabedoria e humildade. Quando o convidaram para sentar-se à mesa, ele respondeu: "Nego não senta, não. Isso é coisa de senhor branco. Nego fica no toco, que é lugar de nego." Aquelas palavras tocaram o coração de todos. Era mais do que uma fala. Era o retrato vivo de uma ferida histórica. E, ao mesmo tempo, o início da cura. Porque ali, naquele toco simbólico, a Umbanda acolhia o escravizado e o transformava em guia espiritual. Os presentes testemunharam algo extraordinário. Pessoas enfermas começaram a melhorar. A fé se espalhou. E a notícia de que algo divino estava nascendo naquela casa correu por toda a cidade. A Umbanda mostrava, desde o seu primeiro dia, que não veio para competir com outras religiões, mas para curar, consolar e ensinar. E o mais impressionante é que, mesmo diante da resistência da sociedade e do preconceito dos mais poderosos, o movimento cresceu. O que começou como uma pequena reunião de fé se tornaria um dos maiores símbolos espirituais do Brasil. Mas essa expansão não aconteceu por acaso. Havia uma missão muito maior por trás dela. Com o passar dos anos, o caboclo das 7 encruzilhadas deixou claro que a Umbanda não era um movimento passageiro. Ela tinha uma missão divina: reconstruir a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material, com base em 3 pilares inquebráveis: humildade, amor e caridade. E essa missão ganharia forma por meio das chamadas tendas espíritas, que se espalhariam pelo Brasil como faróis de luz em tempos de escuridão. Em 1918, o caboclo ordenou que fossem fundadas 7 tendas, cada uma com um propósito espiritual específico. Receberam nomes que uniam o sagrado cristão à sabedoria ancestral: Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara, São Pedro, Oxalá, São Jorge e São Jerônimo. Cada tenda era um símbolo vivo da pluralidade da fé, uma fusão de crenças que mostrava que a espiritualidade não divide, mas soma. Imagine o impacto disso numa época em que o racismo e a intolerância ainda dominavam o país. Pretos velhos, caboclos, marinheiros e crianças passaram a ser reconhecidos como espíritos de luz, não mais como entidades inferiores. O que era marginalizado se tornava sagrado. O terreiro deixava de ser coisa de feitiçaria e se tornava um espaço de cura, aprendizado e reconciliação. E talvez seja por isso que a Umbanda emociona até quem não a pratica. Porque ela não impõe dogmas, não exige conversão, não condena ninguém. Ela ensina que fé é ação, que ajudar um desconhecido, consolar alguém ou perdoar quem nos feriu são formas de oração tão poderosas quanto qualquer ritual. Zélio continuou sua missão até o fim da vida, mantendo um compromisso inabalável com a pureza do trabalho espiritual. Recusava dinheiro, recusava títulos, recusava glória. Dizia sempre que a Umbanda não era sua, era de Deus.
E talvez essa seja a maior prova da sua grandeza, fundar uma religião inteira e jamais se colocar acima dela. Mas como toda verdade que liberta, a Umbanda enfrentaria um inimigo perigoso, o preconceito. E essa seria uma das batalhas mais duras de sua história. Nas décadas seguintes, a Umbanda cresceu, mas também passou a enfrentar a resistência feroz do preconceito. A sociedade da época, ainda marcada pela herança escravocrata e pelo elitismo religioso, não aceitava a ideia de uma fé conduzida por pretos, índios e caboclos. Muitos templos foram perseguidos, terreiros fechados e médiuns presos sob a acusação de práticas ilegais. O que se via era o medo travestido de moralidade, a ignorância travestida de virtude. Enquanto alguns julgavam os terreiros como locais de bruxaria, a verdade era bem outra. Ali dentro, os humildes encontravam cura, acolhimento e direção. Homens e mulheres esquecidos pela sociedade encontravam consolo em palavras simples e gestos sinceros. Era a religião que abraçava quem não tinha voz, que aceitava quem a igreja rejeitava, que curava não só corpos, mas feridas da alma. Um preto velho não pregava o castigo, mas a paciência. Um caboclo não ensinava a guerra, mas a coragem de recomeçar. E um herê, espírito de criança, lembrava a todos que a pureza ainda existe, mesmo em meio à dor. A Umbanda se tornava, assim, um espelho da própria alma brasileira, mestiça, plural e resiliente. Sua força vinha da mistura, das ervas africanas, dos cânticos indígenas, das preces católicas e da disciplina kardecista. E dessa mistura nascia um idioma espiritual que só o coração entende. Zélio sabia que esse era o preço da verdade. Por isso, nunca buscou convencer ninguém. Sua missão não era provar que a Umbanda existia. Era mostrar que o amor não precisa de permissão para agir. Enquanto as portas se fechavam, o caboclo das 7 encruzilhadas lembrava aos médiuns: "Para mim, não há caminhos fechados." E essa frase ecoava como um escudo de luz diante da intolerância. Mas a Umbanda não apenas resistiu, ela se reinventou. E o que era chamado de crendice passou a ser visto com o tempo como um patrimônio espiritual do povo brasileiro. E é nesse ponto da história que surge o verdadeiro propósito. Não apenas acreditar, mas viver os valores da Umbanda no dia a dia. Viver a Umbanda é mais do que frequentar um terreiro ou acender uma vela. É transformar o cotidiano em prática espiritual. Cada gesto simples pode ser um ato de fé, oferecer ajuda, ouvir com paciência, perdoar de verdade. O caboclo das 7 encruzilhadas dizia que a maior oferenda não está nas flores ou nas velas, mas no coração que decide servir. É nessa simplicidade que mora o segredo da Umbanda. Ela nos ensina a enxergar Deus na ação, não na aparência. Pense em quantas vezes você já se sentiu perdido, sem rumo, como se todos os caminhos estivessem fechados. É nesse momento que a Umbanda nos mostra o seu poder. Ela nos ensina que não existe destino trancado quando o propósito é o bem. O guia espiritual não caminha por nós, ele caminha com a gente. A cada conselho, a cada reza, a cada ponto cantado, ele nos lembra que a força vem da humildade. E é por isso que a Umbanda emociona até quem não entende seus rituais. Porque ela fala uma linguagem universal, a do amor que se manifesta no gesto, na cura e na escuta. É a fé que acolhe o morador de rua e o doutor do mesmo jeito, que trata o desespero com o mesmo respeito com que celebra a alegria. É a fé que não separa, que não julga, que não impõe. Em muitos terreiros, o primeiro ensinamento é sempre o mesmo. Filho, antes de abrir sua boca, abre seu coração. E talvez seja isso que o mundo mais precise aprender, que não se trata de religião, mas de humanidade. Que o verdadeiro terreiro é o nosso comportamento e que o altar mais poderoso é a consciência limpa. Mas nem todos estão prontos para compreender isso.
Há quem veja a Umbanda com medo, sem perceber que o medo é apenas o reflexo do desconhecimento. E é aí que começa outra luta, a de esclarecer, ensinar e mostrar que a Umbanda é luz, não feitiço, é amor, não ameaça. Ao longo dos anos, a Umbanda se tornou mais do que uma religião, transformou-se em um movimento de consciência e de cura coletiva. As palavras do caboclo das 7 encruzilhadas ecoaram em cada canto do Brasil, inspirando médiuns, trabalhadores espirituais e pessoas comuns a fazer do amor sua ferramenta de transformação. E é curioso perceber como essa mensagem simples, dita há mais de um século, continua tão atual. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, competitivo e superficial. As pessoas correm tanto atrás de sucesso, de status, de aprovação, que esquecem o essencial: servir e sentir. A Umbanda nos lembra que espiritualidade não é se isolar do mundo, mas mergulhar nele com propósito. Ser médium é ser instrumento, mas ser umbandista é ser humano. É levar o axé do terreiro para a vida. É transformar o trabalho em caridade, a escuta em oração, o abraço em remédio. E isso é o que diferencia a Umbanda de qualquer prática ritualista vazia. Enquanto outras doutrinas se concentram em dogmas e castigos, a Umbanda fala sobre libertação interior. Ela nos ensina que cada dor traz um aprendizado e que cada queda é uma oportunidade de evolução. A prova disso está nas histórias de pessoas que encontraram na Umbanda um recomeço. Dependentes que se curaram, famílias que se reconciliaram, corações que voltaram a acreditar. Os guias da Umbanda não pedem perfeição, pedem apenas verdade. Que o médium seja sincero em seu propósito, que o consulente seja aberto ao aprendizado e que cada um caminhe dentro da lei maior, a lei do amor. Porque é o amor que desmancha as demandas invisíveis, que quebra as correntes do orgulho e que cura feridas que nem o tempo alcança. Mas há algo ainda mais profundo na mensagem do caboclo das 7 encruzilhadas. Algo que vai além da fé, além do terreiro, além da história. É a lembrança de que todo ser humano carrega dentro de si uma centelha divina e que o verdadeiro milagre não acontece fora, e sim dentro de nós. E é quando olhamos para dentro que compreendemos o verdadeiro poder da Umbanda. Porque, no fundo, ela é um chamado à consciência. Não é sobre invocar entidades, mas sobre despertar o espírito que habita em cada um de nós. O terreiro é o reflexo da alma humana. Há cantos de alegria, cantos de dor, e no meio deles, a busca pela harmonia. A gira é a vida em movimento. Cada toque de atabaque representa o coração batendo em sintonia com o universo. Muitos que chegam pela primeira vez trazem medo. Uns vêm machucados pela religião que os excluiu. Outros pela culpa de terem acreditado em algo que os fazia sentir menores. Mas é ali, diante da vela acesa e do cheiro da defumação, que descobrem o que realmente é acolhimento espiritual. Não existe hierarquia de alma. O que existe é a força de quem quer aprender a ser melhor. A Umbanda não exige perfeição, mas verdade e entrega. É uma escola silenciosa, onde se aprende mais ouvindo do que falando, mais sentindo do que questionando. É uma fé que não pede que você acredite sem pensar. Ela pede que você experimente. Porque Umbanda não se explica, se vive. E quando a pessoa entende isso, algo muda. O trabalho espiritual deixa de ser apenas um ritual e passa a ser um espelho. A consulta vira autoconhecimento, o passe vira renovação e o guia se torna um espelho da própria consciência. Cada ponto cantado não é apenas música, é oração em forma de som, é vibração que limpa e fortalece. O caboclo das 7 encruzilhadas dizia: a Umbanda é para os humildes, porque só os humildes conseguem aprender com o silêncio. E é nesse silêncio que a fé se revela. Não na gritaria do medo, nem na vaidade da sabedoria,
mas na calma de quem entende que o sagrado é simples e que o amor, quando verdadeiro, não precisa de espetáculo. Mas a história da Umbanda não termina na fundação nem nos primeiros terreiros, porque sua força não está apenas no passado. Ela continua crescendo, se adaptando e ensinando o Brasil até hoje. Hoje, mais de um século depois, a Umbanda continua viva e mais forte do que nunca. De norte a sul do país, terreiros se erguem em becos, quintais e grandes centros urbanos. São casas simples, mas cheias de luz. Lugares onde a fé não tem aparência, onde o santo veste branco e o silêncio cura mais do que 1000 palavras. Cada vela acesa em um terreiro é uma chama que resiste ao tempo, ao preconceito e à ignorância. Muitos ainda olham a Umbanda com desconfiança, porque não a conhecem de verdade. Confundem o toque do atabaque com barulho, o fumo do preto velho com superstição, o transe com possessão. Mas o que acontece ali é um diálogo entre mundos. O som do tambor é o compasso do coração humano tentando se alinhar com o coração de Deus. A fumaça da defumação não afasta apenas energias ruins. Ela limpa a mente, acalma o espírito e lembra que a fé também tem cheiro, tem corpo, tem presença. O que mais impressiona é como essa religião nascida do povo se mantém tão moderna. Porque falar de humildade, de empatia e de solidariedade nunca sai de moda. Enquanto o mundo gira em torno de poder e aparência, a Umbanda continua dizendo o que poucos têm coragem de ouvir. A verdadeira força é servir. E é por isso que ela sobreviveu, porque nunca foi sobre impor, e sim sobre inspirar. Nunca foi sobre mandar, e sim sobre cuidar. Em cada gira, em cada reza, em cada ponto cantado, a Umbanda nos ensina a lição que o mundo esqueceu. Ninguém evolui sozinho. Somos parte de uma corrente e o bem que fazemos sempre volta. Talvez não no tempo que esperamos, mas no momento exato em que mais precisamos. E mesmo com toda essa beleza, a Umbanda ainda precisa ser defendida, contada e compreendida. Porque há uma história que nunca foi totalmente revelada. A luta silenciosa de quem manteve essa fé viva, mesmo quando o mundo tentou apagá-la. Essa é a parte da história que poucos conhecem. A luta silenciosa da Umbanda para existir. Durante muito tempo, seus praticantes foram perseguidos, ridicularizados e criminalizados. Terreiros foram invadidos, instrumentos destruídos, imagens quebradas. A polícia batia à porta de quem apenas rezava diferente. O Estado, guiado por preconceitos, tratava a fé do povo como se fosse crime. Mas mesmo diante de tanta repressão, a Umbanda nunca se calou. Cada terreiro fechado abria outro em segredo. Cada guia confiscado era substituído por um novo. E quando faltava espaço físico, o culto acontecia dentro de casa, em silêncio, com uma vela improvisada, com uma reza sussurrada. Essa resistência discreta transformou a Umbanda em um ato de coragem espiritual. Ser umbandista naquela época era desafiar o medo com fé. Era dizer ao mundo: podem tentar apagar as luzes, mas nunca apagarão o axé. E o mais bonito é que a Umbanda resistiu sem ódio, sem armas, sem vingança. Resistiu com amor. Enquanto o preconceito queimava terreiros, a Umbanda acendia velas. Enquanto muitos apontavam o dedo, a Umbanda estendia a mão. Essa é a essência de sua força, a capacidade de transformar dor em luz. É uma fé que responde à intolerância com paciência e à violência com caridade. Nos anos seguintes, vieram líderes, estudiosos e filhos de santo que lutaram pelo reconhecimento da religião. Foram eles que escreveram, registraram e ensinaram para que a Umbanda fosse respeitada como parte da cultura e da espiritualidade brasileira. Hoje, graças a essa resistência, a Umbanda é reconhecida, celebrada e vivida com orgulho.
Mas cada toque de tambor ainda carrega a memória de quem sofreu para que essa fé pudesse ecoar livre. E é justamente por essa história de superação que a Umbanda continua inspirando. Porque sua luta não foi apenas por liberdade religiosa, mas por algo muito maior. A liberdade de ser quem se é, de acreditar no que o coração sente e de enxergar Deus em todas as formas da vida. Mas para entender completamente essa força, é preciso olhar para dentro do que a Umbanda ensina, para os seus fundamentos, para as suas leis e para o modo como ela nos convida a viver espiritualmente, mesmo fora do terreiro. A Umbanda ensina que o verdadeiro poder espiritual não está em altares luxuosos, nem em rituais complexos, mas na disciplina da alma. Seus fundamentos são simples e profundos, e talvez seja exatamente por isso que transformam tanto quem os pratica. O primeiro deles é a caridade. Não a caridade que busca reconhecimento, mas aquela que nasce do coração. O gesto anônimo, o perdão silencioso, o tempo doado a quem precisa. Ser umbandista é entender que ajudar alguém é o mesmo que orar em voz alta. O segundo fundamento é a humildade. Na Umbanda não há títulos que façam um espírito brilhar mais do que outro. O médium não é mais importante que o consulente, nem o guia mais poderoso que o aprendiz. Todos são instrumentos da mesma força divina, e cada um carrega uma missão diferente dentro dessa grande corrente de luz. É por isso que, antes de aprender a falar com os espíritos, o umbandista precisa aprender a ouvir o silêncio. O terceiro é o amor, o combustível que move tudo. Amor pelo próximo, pela natureza, pelos ancestrais e por si mesmo. Na Umbanda, o amor é lei, é escudo e é remédio. Ele cura o corpo que o médico não entende, a mente que a vida feriu e a alma que o mundo esqueceu. É o amor que transforma o terreiro num hospital espiritual, onde não se distribuem remédios, mas esperança. Esses três pilares, humildade, amor e caridade, são a bússola da Umbanda. E é por isso que quem vive essa fé aprende que o trabalho espiritual começa muito antes da gira. Começa no comportamento, no jeito de tratar as pessoas, no respeito ao que é diferente. Porque a Umbanda não se mede por quantas entidades você incorpora, mas por quanto você melhora como ser humano. E é justamente por essa simplicidade poderosa que tantas pessoas encontram nela o que buscavam há anos. Um caminho para se reconectar com Deus de forma humana, próxima, real. Mas há um detalhe essencial, muitas vezes esquecido. A Umbanda não apenas cura quem chega, ela desperta quem dorme. Despertar é talvez o maior presente que a Umbanda oferece. Quando alguém cruza o portão de um terreiro pela primeira vez, raramente imagina que está iniciando uma jornada de autoconhecimento. A maioria chega buscando solução para um problema, uma doença, uma perda, uma dúvida, mas sai percebendo que o verdadeiro milagre não acontece fora, e sim dentro. É o momento em que o consulente entende que o guia não está ali para resolver a sua vida, mas para ensinar a enxergá-la com outros olhos. Esse despertar é gradual, mas profundo. Um dia, o preto velho fala sobre paciência e você percebe que era disso que sua alma precisava. No outro, o caboclo ensina sobre coragem e você descobre que o medo vinha de dentro, não de fora. E assim, aos poucos, a Umbanda desmonta as ilusões que o mundo construiu. A pressa, o orgulho, a culpa. Ela vai limpando o espírito como o vento limpa o céu depois da tempestade. Há quem pense que Umbanda é só sobre velas, tambores e incorporação, mas não é. Umbanda é espelho. Ela mostra quem somos quando a vaidade sai de cena. Mostra o que precisamos mudar, o que precisamos curar e, principalmente, o que precisamos aceitar. É uma fé que acolhe, mas também desafia. Porque ela não promete um caminho fácil, promete um caminho verdadeiro. E esse processo de despertar é tão transformador que muitos dizem:
Entrei no terreiro por curiosidade, mas saí de lá diferente. Isso acontece porque na Umbanda o aprendizado é vivido na prática. O trabalho espiritual é também trabalho interno. Cada defumação purifica o ambiente, mas também a mente. Cada ponto cantado vibra no corpo, mas também no coração. A Umbanda te faz sentir Deus não como algo distante, mas como uma presença viva dentro de você. Mas esse despertar não termina aí. Depois de abrir os olhos para o mundo espiritual, o verdadeiro desafio começa. Levar a Umbanda para fora do terreiro, aplicando seus princípios na vida real, nas relações, no trabalho, na forma de lidar com as dificuldades. Levar a Umbanda para fora do terreiro é onde o aprendizado se prova, porque a gira termina, o tambor silencia, mas o mundo lá fora continua exigindo paciência, empatia e fé. É aí que se entende o verdadeiro sentido da palavra axé. Energia em movimento, força que flui quando a ação é guiada pelo bem. Cada gesto no dia a dia pode se tornar uma extensão do terreiro. O bom dia dado com sinceridade, a escuta atenta a quem sofre, o perdão que parecia impossível. É assim que a Umbanda se manifesta, não só nos rituais, mas nos comportamentos. O caboclo das 7 encruzilhadas dizia que a Umbanda é religião de prática, não de discurso. Essa frase resume tudo. Não adianta bater cabeça no altar se o coração permanece fechado. Ser umbandista é trabalhar pela luz mesmo quando ninguém está vendo. É cuidar da própria vibração e entender que tudo o que se faz com amor retorna multiplicado. A Umbanda é ação espiritual constante, um exercício diário de humildade e de doação. Quando alguém aprende a levar os ensinamentos da Umbanda para o cotidiano, o mundo ao redor muda. Um ambiente pesado se torna leve, um conflito se dissolve, uma relação se reconstrói. É o poder do equilíbrio. A fé não precisa de cenário, precisa de coerência. O verdadeiro terreiro está na forma como tratamos as pessoas, no respeito pela natureza, na gratidão diante da vida. É ali que a Umbanda pulsa com mais força. E quanto mais o umbandista vive essa verdade fora do terreiro, mais forte ele se torna dentro dele. Porque cada ato de caridade é uma oferenda invisível. Cada gesto de compaixão é um ponto riscado no chão da alma. E é isso que mantém o axé circulando, a fé em movimento, a luz em ação. Mas há algo ainda mais profundo nessa caminhada. Algo que transcende os rituais, os guias e os ensinamentos. É a missão espiritual que cada um carrega dentro de si, o chamado para servir, evoluir e deixar sua marca de luz no mundo. Cada pessoa que cruza o caminho da Umbanda carrega uma missão espiritual, mesmo que ainda não perceba. Uns vieram para curar, outros para ensinar, outros simplesmente para aprender a amar de novo. A Umbanda não cria guerreiros de fé por acaso. Ela desperta almas antigas que voltam à Terra para continuar um trabalho interrompido. E quando o médium entende isso, tudo muda. A vida deixa de ser uma sucessão de problemas e se torna uma jornada de propósito. A missão não é grandiosa no sentido humano, muitas vezes é silenciosa. Está no gesto simples de quem acolhe alguém em desespero, na palavra firme de quem orienta com carinho, no passe feito com devoção. Cada guia que se manifesta carrega um fragmento dessa missão. O caboclo ensina força e justiça. O preto velho, paciência e sabedoria. O herê, pureza e alegria. O marinheiro, equilíbrio e liberdade. O boiadeiro, coragem e fé. Todos juntos formam uma rede de energia que sustenta o mundo invisível e o visível, um exército de luz que trabalha pela harmonia da humanidade. E é curioso como, à medida que o médium cresce espiritualmente, ele percebe que a maior missão não é incorporar entidades, mas incorporar virtudes.
A incorporação verdadeira acontece quando a pessoa permite que o amor do guia se manifeste nas suas atitudes, mesmo fora do transe. Ser médium é ser canal, mas ser umbandista é ser exemplo. É fazer com que cada palavra, cada escolha e cada silêncio sejam guiados pela consciência de que o sagrado mora dentro. Quando se entende a missão, a fé deixa de ser uma busca e se torna um estado de presença. O medo diminui, a vaidade se dissolve e o coração se expande. A Umbanda, então, revela seu sentido mais profundo. Não é uma religião de adoração, é uma escola de transformação. Cada gira é uma aula, cada entidade é um professor e cada vida é uma chance de aprender mais um pouco sobre o amor. Mas essa missão não termina na vida física. Ela continua em cada espírito que evolui e volta para ajudar quem ficou. E é nessa continuidade que a Umbanda encontra sua eternidade. E é justamente nessa continuidade que a Umbanda mostra sua grandeza. Porque nenhuma alma se perde, nenhuma dor é em vão e nenhum aprendizado é esquecido. O espírito que hoje trabalha como guia um dia foi humano, chorou, errou, amou e sofreu como qualquer um de nós. E o que o tornou luz não foi a ausência de falhas, mas a capacidade de transformá-las em sabedoria. É isso que a Umbanda ensina. Cada queda é um degrau na escada da evolução. O caboclo das 7 encruzilhadas dizia que a Umbanda é a religião que fala aos humildes. E há uma verdade profunda nisso, porque somente o coração humilde é capaz de reconhecer a grandeza do invisível. A Umbanda não exige perfeição, exige disposição para mudar. Ela acolhe quem erra, ensina quem duvida e fortalece quem tem medo. Cada atendimento, cada reza, cada ponto cantado é uma oportunidade de lembrar que a vida não termina na matéria. É apenas um capítulo da caminhada espiritual. Essa visão transforma o modo como o umbandista encara a própria existência. As dificuldades deixam de ser castigos e passam a ser lições. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora. E quando o médium entende isso, ele começa a viver de forma mais leve, mais consciente, mais verdadeira. A fé deixa de ser um refúgio e se torna um estado de presença. O mais impressionante é perceber como essa filosofia ecoa além dos terreiros. Quantas pessoas encontraram na Umbanda não apenas consolo, mas sentido para viver? Gente que estava perdida, quebrada, desacreditada e que reencontrou a si mesma ao ouvir um simples conselho de um preto velho ou um sorriso de um herê. São histórias assim que provam que o axé é real, porque transforma o invisível em ação e a fé em mudança concreta. Mas a Umbanda não é apenas consolo individual. Ela é também uma força coletiva, uma corrente de luz que atravessa gerações, unindo vivos e espíritos em uma mesma vibração de amor. E é justamente essa corrente que mantém o Brasil espiritualmente de pé, mesmo quando tudo parece ruir. Essa corrente de luz é o coração pulsante da Umbanda. Ela atravessa séculos e gerações, ligando o passado ao presente, o visível ao invisível, o sagrado ao cotidiano. Quando um médium acende uma vela e faz uma prece, ele não está sozinho. Atrás dele há uma legião de espíritos, ancestrais e guias que caminham juntos, sustentando uma energia que nunca se apaga. Esse é o verdadeiro axé da Umbanda, uma rede espiritual viva, movida pela fé e pela vontade de servir. E essa força não pertence a um templo, a um líder ou a uma doutrina. Ela pertence ao povo. Pertence às mãos calejadas de quem trabalha o dia inteiro e ainda encontra tempo para ajudar o próximo. Pertence às mães que rezam pelos filhos, aos avós que ensinam o respeito, aos jovens que têm coragem de continuar essa tradição com orgulho. A Umbanda é a fé do brasileiro que não desiste, mesmo quando o mundo parece desabar. Cada terreiro, seja numa favela, num quintal ou num centro urbano,
é um elo dessa corrente. Ali, a esperança é reacendida, o sofrimento encontra sentido e o amor volta a respirar. A energia que nasce num ponto cantado em Salvador pode tocar o coração de alguém em São Paulo, e uma oração feita em silêncio no Sul pode ecoar em qualquer parte do mundo. É assim que a Umbanda trabalha, em rede, em vibração, em união. E é essa união que torna a Umbanda eterna. Porque enquanto houver alguém disposto a praticar o bem, enquanto existir uma mão estendida em gesto de ajuda, enquanto houver uma voz que diga "salve a luz", a Umbanda continuará viva. Ela não precisa de templos de mármore, nem de reconhecimento oficial. Sua força vem da prática, da fé e da coragem de quem acredita que o amor ainda é o caminho mais poderoso que existe. Mas essa corrente não se mantém sozinha. Ela precisa ser alimentada todos os dias, com fé, respeito e consciência. E é justamente isso que o Caboclo das Sete Encruzilhadas ensinou em sua última mensagem, um chamado à responsabilidade espiritual de todos nós. Na última mensagem deixada através de Zélio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas não falou de glória nem de poder. Falou de moral, de pureza e de vigilância. Suas palavras eram firmes, mas cheias de amor. Ele alertou que a Umbanda só prosperaria se continuasse sendo um caminho de sinceridade e humildade. Disse que o maior perigo não vinha de fora, mas de dentro, da vaidade, do ego e da ganância que poderiam corromper os médiuns e enfraquecer a corrente espiritual. A vil moeda vai prejudicar a Umbanda, advertiu ele. Médiuns que se venderem serão expulsos, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo. Essa mensagem ecoa até hoje, lembrando que o verdadeiro trabalho espiritual não tem preço. Porque quando o amor é negociado, o axé se quebra. Quando a fé se transforma em comércio, o propósito se perde. O caboclo falava com o coração de um pai, chamando todos à responsabilidade, pedindo que cada um cuidasse da sua conduta como se estivesse limpando o próprio altar. Ele também alertou para os perigos da tentação e do desequilíbrio emocional. Disse que o médium precisa de moral, vigilância e pureza para manter a sintonia com os guias, que a mediunidade não é um privilégio, mas uma missão que exige disciplina e serenidade. A Umbanda é feita de energia e toda energia responde à intenção. Por isso, quem trabalha com luz precisa manter o coração limpo, os pensamentos retos e o propósito firme. Em suas palavras finais, o caboclo nos lembrou o verdadeiro sentido de tudo. Umbanda é humildade, amor e caridade. 3 palavras simples, mas que resumem toda uma filosofia de vida. São o mapa que conduz qualquer pessoa de volta à sua essência. E foi com essa mensagem que ele encerrou sua missão na Terra, entregando o bastão aos filhos e filhas de fé que continuariam seu legado. Mas o mais inspirador é que essa despedida não foi um fim, foi um novo começo. Porque o que o caboclo deixou não foi apenas uma religião, mas um caminho para a evolução do espírito humano. O legado do Caboclo das Sete Encruzilhadas atravessou o tempo como um cântico que nunca deixa de ecoar. Mais de um século depois, suas palavras ainda ressoam nas giras, nas preces e nas vidas de quem encontra na Umbanda um refúgio e uma direção. O mais impressionante é que tudo o que ele anunciou se cumpriu. A Umbanda cresceu, se espalhou por todo o Brasil, ganhou novos templos, novas vozes e ainda assim permaneceu fiel à sua essência, a caridade, a humildade e o amor. Hoje, existem terreiros em cada canto do país, frequentados por gente de todas as classes, cores e crenças. Isso é o mais bonito. Ver doutores sentados ao lado de pedreiros, empresários dividindo o mesmo banco com donas de casa, todos vestidos de branco, unidos pela fé e pelo respeito.
A Umbanda é uma lição viva de igualdade. A prova de que o sagrado não distingue quem ora, apenas reconhece quem sente. Mas, acima de tudo, o legado da Umbanda é humano. Ela não pede que você se afaste do mundo, mas que aprenda a caminhar dentro dele com mais consciência. Ela ensina que a evolução não está no alto, mas no gesto, no perdão, no serviço. Que a maior oferenda não é a vela acesa, mas a intenção pura. Que a gira não acontece apenas no terreiro, mas dentro de cada um de nós, quando decidimos transformar dor em aprendizado, medo em fé e raiva em amor. A Umbanda segue viva porque não pertence ao passado. Ela é presente contínuo. Vive na palavra do preto velho que consola, no canto do caboclo que orienta, no sorriso do herê que cura. Vive também em cada um, que mesmo sem frequentar um terreiro, age com bondade e respeito, porque entende que o verdadeiro axé é o amor colocado em prática. E é por isso que, mesmo diante de tanta intolerância e incompreensão, a Umbanda continua firme, caminhando com serenidade e coragem, abrindo caminhos onde o medo ainda insiste em fechar portas. Mas essa caminhada ainda não acabou. Há algo mais profundo nessa história. Algo que conecta o passado à nossa geração e que define por que a Umbanda continua sendo uma das maiores expressões da alma brasileira. A Umbanda é mais do que uma religião. É o reflexo da alma do Brasil. Nela, o tambor do indígena se mistura à cantiga do africano, ao incenso do europeu e à fé popular do povo simples. É a síntese viva da mistura que nos forma. Enquanto o mundo se divide por raças, crenças e fronteiras, a Umbanda une. Ela é a prova de que a espiritualidade pode nascer da diversidade, que o sagrado não precisa de pureza para ser verdadeiro, precisa apenas de intenção. O Brasil é um país onde o povo sempre encontrou força na fé. E foi no coração desse povo que a Umbanda se enraizou. É por isso que ela resiste mesmo diante da intolerância e do esquecimento. Porque a Umbanda é, antes de tudo, a voz dos que foram silenciados. É o eco dos tambores que os senhores de engenho tentaram calar. É o canto dos índios que o colonizador tentou apagar. É a reza das avós que ensinaram seus netos a orar baixinho para não serem julgados. Cada gira é um grito de liberdade espiritual. E esse é o ponto que mais toca quem a conhece de verdade. A Umbanda não precisa de grandes templos, porque ela é vivida nas ruas, nos lares, nas encruzilhadas da vida. Onde há dor, ela chega. Onde há desespero, ela acolhe. Onde há preconceito, ela ensina. A Umbanda é uma religião de ação silenciosa, que transforma o mundo não pelo poder, mas pelo exemplo. Por isso, quando alguém entra num terreiro e sente aquela energia diferente, o som, o cheiro, o calor humano, o que está sentindo é o Brasil espiritual pulsando. É a ancestralidade viva, o encontro entre passado e futuro. É a lembrança de que, por mais moderno que o mundo se torne, a fé continua sendo o nosso maior idioma. E é justamente esse idioma que precisa ser ouvido, contado e preservado. Porque a história da Umbanda não é apenas sobre o que aconteceu. É sobre o que ainda está acontecendo dentro de cada um que decide caminhar com luz. E talvez seja isso que faz da Umbanda algo tão único. Ela não pede que você acredite, ela pede que você sinta, porque sentir é mais profundo do que entender. É o arrepio que vem quando o ponto é cantado com fé, é a lágrima que escorre sem aviso quando o preto velho fala. É o silêncio que invade o peito quando a defumação toma o ar. A Umbanda não explica o sagrado, ela o revela dentro de cada um. Em um mundo que nos empurra para fora, a Umbanda nos chama de volta para dentro. Ela não busca adeptos, busca despertos. Gente que compreende que espiritualidade não é fuga, é enfrentamento, não é poder, é serviço, não é promessa, é ação. O verdadeiro umbandista não se mede pelo tempo de terreiro,
mas pela luz que espalha na vida cotidiana. Porque o terreiro é a escola, mas a vida é o campo de trabalho. Essa religião sobreviveu porque nunca se prendeu ao formato. Ela se adapta, se renova, acompanha o tempo. Há terreiros modernos com tecnologia e há outros no quintal de casa, com chão de terra e imagem antiga. Mas o axé é o mesmo. O tambor é o mesmo. A vibração é a mesma. Porque o que mantém viva a Umbanda não é a estrutura, é a intenção de servir ao bem. A Umbanda é a lembrança de que a fé não precisa de rótulos. É o encontro entre o humano e o divino, onde o erro vira aprendizado e o sofrimento se transforma em força. Quando alguém entende isso, a vida muda e não há volta. Porque quem um dia sente o axé de verdade, nunca mais caminha sozinho. E é com esse sentimento que chegamos ao final dessa jornada. A história da Umbanda não é apenas sobre Zélio, sobre o caboclo das 7 encruzilhadas, ou sobre o passado. É sobre nós, é sobre o agora, é sobre o poder que cada um tem de transformar o mundo com fé, amor e caridade.